Sejam muito bem-vindos à 14ª edição do Inédit, que acontece agora em junho, entre os dias 15 e 26, de maneira presencial em São Paulo, novamente. Para quem está fora de São Paulo, a programação toda pode ser vista online. Aliás, a programação está toda disponível para quem quiser conferir ali no nosso site. Tem muita coisa boa, como, por exemplo, um filme muito curioso, muito divertido, que se chama Queremos Rock, que conta a história da banda Repolho, uma banda de Chapecó, e eu vou bater um papo com o Givago Del Claro, que é o diretor do filme. Tudo bem, Givago? Tudo bem, Zé Antônio? Prazer. Prazer o meu falar com você. Né? Achei o filme muito divertido. Os caras são muito engraçados, né? Tipo, são muito Sim. espontâneos ali. Depois te conto uma experiência com eles também. Mas eu queria começar perguntando como é que foi, né, a ideia desse filme, como nasceu. A ideia era fazer um curta, né? Eu queria saber em que Sim. momento você decidiu fazer um longa e como é que foi esse processo. Então, a ideia original dele vem do Roberto Panarotto, que é o vocalista da banda. Porque ao longo de todos esses 30 anos de banda, ele acumulou uma quantidade absurda de fita cassete e material digital também. E ele tinha tudo isso parado, assim. Aí, ao invés de jogar fora, ele pensou, transformar isso em alguma coisa, assim. E como a gente já vinha trabalhando com outras produções, assim, ele decidiu me chamar e me lançou a ideia, assim, pediu se eu estava afim de participar e tal. E a gente acabou escrevendo o projeto, então eu entrei como diretor e, e foi isso, assim. No início era para ser um curta, mas como quando começaram a digitalizar os materiais, a gente viu que tinha como ir um pouco além ali, sabe? E foi indo, cara, foi crescendo a montanha de materiais ali até que ficou com 1 hora e meia de material ali. E esse material veio todo dele, então ele tinha tudo isso guardado. Tudo Material, isso guardado. que interessante isso. Eu li até que você trabalhou com ele num filme com um nome bem estranho, que é Solipsismo em Contrito, né? Sim, sim, esse filme é dele e ele usa como cobaia a banda que eu participo, que Sim. é a banda John Filme, né? Que inclusive é de um sobrinho dele que toca junto. Então a gente sempre participou desse mesmo meio, assim, sabe? Sempre brincando com o audiovisual, a música, e é isso aí. Você tem mais uma banda também, Marshmello, né? Sim, essa Não? banda é um. Então, acho que a gente tocou ao vivo uma vez na vida, mas a brincadeira era essa, eu e o Fernando, né? Que também é da banda de um filme. A gente, desde muito criança, assim, a gente gostava de gravar em casa, experimentar, tipo, fazer música, daquele jeitão, assim, caseiro, sabe? Sei. E me diz uma coisa, como é que foi a seleção desse material? Porque parece que tem mais de 70 horas de coisa. Sim, 70 horas foi tudo que a gente conseguiu acumular, assim, de material. Então, eu gosto de fazer o exercício de pensar, assim, que com 70 horas de material, tu precisa de 70 horas para assistir esse material, né? Sim. E tu não vai assistir 70 horas em um dia, porque é impossível. Tu assistiria no máximo 1 hora por dia, assim. Então, eu precisei de 70 dias para assistir o material, sabe? E de 1 hora que tu assiste, tipo, o que fica mesmo na tua cabeça são fragmentos, né? Tu não consegue decorar aquela 1 hora, assim. Então, tive que reassistir muitas vezes. E para selecionar o material foi assim, foi tipo, assistindo um por um, reassistindo, catando as partes interessantes, as partes legais, e foi indo, assim. Não teve um método, uma organização muito boa, assim. Foi bem informal, digamos assim. Você falou de 70 dias, mas no final foram 3 anos de produção desse filme, né? Sim, foi bastante tempo, assim. Eu comecei a editar um pouco antes do início da pandemia, e aí deu a pandemia, bagunçou tudo,
o cronograma de todo mundo, né? E deu no que deu, assim, a produção foi demorando cada vez mais e em quase 3 anos. E de Wagner, uma coisa, e o Roberto, os outros membros da banda, do Metro, eles participaram também desse processo todo ou ficou tudo nas suas mãos? A princípio ficou tudo nas minhas mãos, assim, o papel da direção, né, no caso, assim, eu tomava as decisões, mas tive bastante o apoio do Roberto, né, que participou diretamente da produção, assim, foi tipo um mentor, assim, um, como é que eu posso dizer, uma espécie de, ele dava uma consultoria, assim, né, a gente fez muita reunião e tal, e foi isso. Tipo, dos outros membros da banda não teve uma participação, assim, foi só com ele mesmo. E eu tô perguntando isso porque assim, o Repolho tem assim algumas características muito peculiares, né? Aquele humor escrachado, mas ao mesmo inteligente, questionador. E eu queria saber se você teve intenção de, obviamente que teve, mas como você fez para deixar isso transparecer no filme? Porque assim, quem não conhece a história da banda ali talvez não entenda, né, toda essa complexidade. Queria saber como foi seu pensamento nesse sentido para estruturar isso no filme. Então, eu acho que o que frisa isso bastante são os fãs que a banda coletou com o tempo, né? Tipo, que nada mais, nada menos que o Tom Zé deu um joinha, assim, na banda, né? Podemos dizer, né? E eu acho que o Tom Zé é uma grande figura desse, sabe, humor que não é humor, assim, essa coisa mais ácida, assim, de se tratar o humor, sabe? Que por Uhum. trás do humor existe uma seriedade, sim, né? E, e é isso, tipo, eu não. Eu tentei ser neutro da minha parte, assim, na montagem, porque eu acho que o material já falava muito por si só, assim. Então eu não quis, às vezes, dar fazer muita firula de montagem, assim, sabe? Tipo, eu queria deixar aquilo como eu tava assistindo, sabe? Bem como é uma experiência de tu pegar uma fita cassete e colocar no videocassete, e tu assiste, sabe? Não tem muito uma firula por trás, assim. Eu acho que foi o Hermano Viana que elogiou a banda também, ou eu tô confundindo? Sim, Hermano Viana, Ele é no um cara que. programa, agora eu não lembro o nome do programa, mas era transmitido na Globo News, algo assim. Porque o Hermano Viana ele é uma pessoa extremamente crítica com tudo, assim, né? E eu lembro de ter visto alguma coisa dele falar que. Até ele fala isso, que ele não gosta muito de bandas engraçadas, mas ele se pegou ouvindo uma segunda e uma terceira vez o disco do Repolho, que é uma coisa muito, muito Uhum. curiosa, assim, né? Pois é, esses dois discos, eles têm um peso, digamos, intelectual, assim, muito forte, assim, que eu percebo, sabe? Ao mesmo tempo que ele é escrachadão, assim, ele tem letras muito fortes, assim, É. de temas talvez bastante pesados, né? Que, no caso, tem aquela música Amor, Estranho Amor, né? Que é sobre uma mulher que teve relação sexual com um cachorro, Sim. baseado em fatos reais, sabe? Então tem umas loucuras, assim. Isso é muito divertido, mas é engraçado porque tem algumas bandas que acabam sendo mais que uma simples banda, viram um movimento, né? Tem uns seguidores, né? É o que acontece lá. O Flaming Lips, por exemplo, é um bom exemplo disso. E o Repolho tem isso também, né? Ele tem seguidores fiéis também, né? Tem. Pelo visto tem mesmo, assim. E quem gostava na época que eles circulavam mesmo, assim, anos 90 por ali, ainda é fã até hoje, assim. E é curioso de ver, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, uma curiosidade que eu tenho. Qual o papel da cidade, do fato deles serem de Chapecó no som da banda? Que eu lembro que tem uma música deles que é muito crítica a Chapecó ali, mas Uhum. ao mesmo tempo talvez eles fossem
tenham essa importância por ser uma voz dissonante ali na cidade. Você acha que o Repolho seria o que eles foram se fosse de outra cidade, por exemplo? E daqui a Olha, pouco fica a minha pergunta. eu acho que poderiam haver bandas Repolho, tipo, em outros lugares, assim. Porque Chapecó, ela nada mais é que uma cidade afastada do centro, uma cidade de interior, assim, onde pouca informação chega em tempo real, assim, sabe? E imagina então naquela época, no final dos anos 80, início dos anos 90 ali. E acho que sim, acho que tem um papel muito importante. Eu não sei dizer se eles usaram, tipo, se a identidade deles, elas têm um fundamento na cidade, assim, porque Chapecó é meio que um marasmo de identidade, assim, sabe? Hum, Porque ela não tá no Rio Grande do Sul, então lá tu não pode dizer que tu é gaúcho, sabe? sei. E ao mesmo tempo é tipo ali coladinho, é interior também, bastante da cultura é gaúcha e fica longe da capital de Santa Catarina também, que é Florianópolis. Então é um lugar muito afastado, assim, difícil de tu sacar alguma raiz dali, sabe? Da parte da identidade deles. E ao mesmo tempo é curioso você falar isso, que é da proximidade com o Rio Grande do Sul, porque a banda teve muita proximidade com os músicos gaúchos, né? Sim, Essa- até porque Porto Alegre é a capital mais próxima de Chapecó, assim. sim, Mais do que a capital de Santa Catarina, que é Florianópolis, e Curitiba, que é do Paraná. sim. Então eles acabavam indo mais para Porto Alegre, assim. E eles tinham muita referência também do rock gaúcho, né? Tinha toda aquela galera do Graforreia, enfim, uma galera assim que eles admiravam, sabe? Então teve tipo por esse motivo também eles acabavam indo para lá. Isso é muito legal. E a banda continua nativa ainda hoje, né? Sim, Tá. meio que rastejando, assim, dá as caras, fica oculto e assim vai. Acaba, eu acho que não vai. Você sabe que eu sempre tive uma dúvida em relação a eles. Eu dirigia um programa na MTV, que era o Banda Antes, né? E eu lembro que a gente entrou em contato, minha produção entrou em contato, e eles foram, mas se apresentaram como irmãos Panaroto, não foi como, como Repolho. Eu fiquei muito em dúvida se era só porque eles estavam os dois ou se era um projeto paralelo, uma resposta que até hoje não tem. Eu acho que é os dois, assim. Tanto quanto um projeto paralelo, quanto a ausência dos outros integrantes, assim. Sim, porque eu lembro que eles tocaram alguma coisa que era do Repolho, por isso a minha dúvida, assim. Mas uma coisa que eu até comentei aqui, que é engraçado, porque acho que quem não os conhece, né, parece que aquilo é um personagem, né? Parece que eles estão no palco vestindo uma personalidade que não é deles, mas pelo menos no contato que eu tive com eles, aquele humor é uma coisa que permeia a vida deles 24 horas por dia, né? Uhum, E daí eu queria saber como é que é. Você já tinha uma relação com eles antes assim, com o Roberto eu sei, né, que você teve uhum. trabalho profissional, tudo. Mas essa coisa de acompanhar o trabalho da banda, tal, uma coisa que você fazia também, isso foi determinante para. Eu acho que, assim, o senso de humor, eu entendo muito, muito bem o senso de humor deles porque eu sou da mesma terra, assim, sabe? Sim, E isso eu acho muito interessante, assim, de Chapecó, é esse senso de humor, sabe? Quando tu faz piada sobre si mesmo, assim, sem ligar muito, sabe? E, e sim, eu acho que isso é determinante, assim, para não rolar como, sei lá, para não dar uma cara muito jornalística pro filme, entende? Tipo, daquele que tenta entrar na piada do artista, mas acaba ficando chato, sabe? sei. Então, Analisando a banda por uma ótica musical, né, tem muita gente, às vezes tem um pensamento muito simplista de achar que é uma banda alternativa, uma banda engraçada, mas já vi muita gente com autoridade ali, musical, jornalistas e tudo, falando sobre
influências do tropicalismo, de poesia concreta, talvez pelo elogio do Tom Zé, também uma ligação com o punk, pela participação do Vander Wilsner e também com o rock gaúcho. Então eu queria saber, na sua opinião, como você vê a musicalidade, como você vê o estilo, a criatividade deles, e se você acha que a banda musicalmente tem o respeito merecido. Então, eu acho que o papel de todo jornalista é dar nome para as coisas, né? E eu não daria um rótulo para eles, assim, no sentido gênero musical. Eu acho que eles nunca foram presos em nenhum gênero, assim. E sempre tiveram muita referência de tudo que é tipo, assim. O Demetrio, inclusive, fala, quando perguntavam para eles o que vocês tocam, ele falava, é uma salada musical, que se conectaria com o repolho, né, o fato do repolho. Uhum. Mas é isso. Eu acho que não é a técnica que vai determinar se a música é boa ou não, sabe? É. Eu acho que sempre vai muito além, assim, tipo, é samba. Sim, é samba. É bem tocado? Não sei. Mas tá ali, sabe? Tipo, pouco importa, assim, tipo, da minha visão, sabe? Mas o fato de ser bem tocado, acho que eu concordo que não é determinante também. Uhum. A coisa da técnica também é uma coisa que eu sempre comento, que se você pensar com um olhar técnico, por exemplo, de um guitarrista do IGT, né, que tem toda a técnica e tal, você olhar para o Hendrix, ele é todo errado, né? Sim, Né? sim, E é todo. genial, sabe? O Lou Reed é desafinado e é genial, então acho que essa coisa técnica realmente não importa tanto assim. Mas de qualquer forma, assim, eu não sei se é uma impressão minha, mas se você comparar, o primeiro disco que eu ouvi deles é o Dois Violões de um Balde, é esse o nome, né? E foi Do... inclusive a época que eles foram lá na MTV foi no lançamento desse disco, comecinho dos anos 2000, se não me falha a memória. Mas o que eu notei é que foi aumentando a sofisticação com o passar do tempo, né? Os discos eles foram ficando mais complexos, assim. E é por isso que eu te perguntei, porque eu acho Hum, que não é aí que eu discordo de quem fala que é uma banda puramente uma banda engraçada, porque tem uma preocupação musical, dá para ver que apesar de todo o humor, de tudo aquilo, existe uma evolução ali no que eles estão fazendo no trabalho deles, né? sim. Eu acho que tu consegue, tipo, olhar para o trabalho de uma forma completa, assim, e tu sacar o que tá ali, sabe? Independente né, da qualidade da gravação, ou, né, a performance instrumental, assim. Mas, sim, eu acho que teve uma evolução, assim, pelo que eu vejo, assim. Até porque eles foram criando muito contato, né, com muito produtor ao longo do tempo, assim. Então, não passou a ser mais aquele lance de moleque gravando em casa umas fitas cassete, sabe? Como eles faziam fita demo e tal. E uma coisa que eu achei bem interessante que assim tem algumas bandas, eu acho que de certa forma é um pouco o caso deles também, que o disco é bom, mas ao vivo é espetacular, é uma outra coisa, né? Assim, é mais que um show, um happening, né? O que acontece ali. E eu acho que você conseguiu passar isso no filme. O filme permite que a gente entenda nessa coisa de mostrar aos fãs, mostrar aquela liberdade que eles têm, desde shows, qualquer lugar que eles façam, até programas de TV. Eu acho que dá para dar um pouquinho da ideia desse lado Uhum, mais performático deles, né? performático. Uhum. Isso eu achei muito interessante. Então, o ao vivo, sim, eu acho que nos discos não tem como eles compactar tudo que eles são, assim, e colocar lá no CD, sabe? Acho que ao vivo é que a grande magia, assim, acontece, né? Porque é ali que tu vê os caras, tipo, o real trabalho deles, sabe? Tipo, desde de, da maneira como eles encaram os erros, assim, tu começa a sacar o que é o senso estético e Hum. bem-humorado, né? Mas o senso, assim, da banda, sabe?
Givago, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você como diretor, qual sua expectativa em relação a esse documentário, não só do filme em si, mas também em relação à banda? Qual sua expectativa em relação a isso? Então, eu dividiria esse, essa expectativa em dois terrenos, digamos assim. Um é Chapecó e o outro é, sei lá, Brasil afora, assim. Porque o lançamento em Chapecó, foi muito surpreendente, assim, a quantidade de gente que foi surgindo, assim, tipo, desde fãs antigos, a gente que nunca tinha ouvido falar da banda, assim. E eu achei, eu achei legal em Chapecó o fato de muita gente, tipo, dessas últimas gerações nunca tinha ouvido falar da banda, assim, sabe? E eu achei legal trazer isso para essas novas gerações, assim. Tipo, para eles sacarem um pouco do que rolava lá na cidade que eles vivem, tipo, nos tempos passados, assim. E entender que existe sabe, uma grande chance de ter uma identidade forte lá, assim, sabe? Porque pelo que eu vejo nessas cidades de interior, o que mais acontece é todo mundo se espelhar, tipo, no que vem de fora, assim, sabe? E o Repolho é para mim uma referência, assim, então eu acho que o pessoal de lá devia olhar com essa mesma visão. E essa é a minha expectativa lá. Fora de lá, eu já não sei, assim. Eu sou bastante curioso, assim, para entender agora em São Paulo o que o pessoal vai dizer, sabe? Se vai ter essa comoção que rolou lá, assim, sabe? Porque uma coisa é tu assistir o filme sendo fã, né? Outra coisa é tu assistir o filme sendo um completo estranho. E esse foi o maior desafio, assim, enquanto eu tava montando, porque eu queria envolver mais pessoas, sabe? Tipo, deixar o filme mais universal, assim, mais digerível para mais gente, assim. E tenho, tenho bastante curiosidade para saber como vai ser, assim, para fora. Legal, acho que vai ser muito bom, né? Agora há pouco conversei com o diretor, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a falta de memória, né? Da cultura que nosso país é cometido. Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto aqui no Inédit é saber que as coisas estão sendo documentadas, estão sendo eternizadas de alguma maneira e podem ser acessíveis para as pessoas, né? Mas Sim. quanto a essa sua preocupação de ser universal, eu acho que cumpre, porque existe uma coisa ali no filme e na banda que eu acho muito legal, que é uma banda que você não passa, não sai de maneira indiferente, né? Seja ouvindo Uhum. um disco, assistindo um documentário, ouvindo um show, você não sai sem fazer um comentário. É aquele filme que fica na cabeça, alguma coisa, alguma reação vai provocar. Que Ah, eu acho que legal. isso é da banda Repolho também, né? E isso tá aí no filme também. E Ah, queria que te bom. parabenizar porque isso ficou muito evidente. Legal. Tá bom? Tu já conhecia a banda? Já conhecia. Já De... Bom, você falou que fez o show deles lá no programa da MTV, né? eu dirigi um programa que chamava Bandas Antes, né? Sim, Que a gente levava bandas iniciantes ou não tão sim, conhecidas, assim. E foram muitas bandas, até o Vanguard passou por lá, sim. muita gente bacana, assim. E o Irmãos Panarotti se apresentaram lá. E foi uma tarde muito divertida, né? Ah, Nem sei sei. se vocês lembram disso, mas foi um dos programas mais divertidos, porque eles, quando eles chegam, eles meio que iluminam, meio que trazem o humor para tudo, assim, né? Então, Aham. eu lembro, isso é uma coisa que me marcou muito, assim, que foi aquela banda que a equipe que estava gravando também comentou, também, todo mundo ficou simpático a eles, né? Foi uma experiência muito Que divertida massa. com eles Muito ali, massa. né? Givago, eu queria agradecer muito a sua participação. Tá? Recomendo a quem está em casa assistir Queremos Rock, é uma experiência única, é uma banda única. O documentário está muito bem realizado. Como eu falei, está ali todo o espírito da banda, então vale a pena você conferir, você conhecer e gostar ou não do Repolho, porque isso é uma coisa muito boa, né? Eu adoro bandas que às vezes podem até polarizar as opiniões, mas indiferente você.
Legal. Valeu, Zé. Valeu, muito obrigado, Divago. Obrigado vocês.